Muito bom. Boa noite, igreja. Que alegria estarmos aqui essa noite. Eu quero rapidamente, antes de começar, só reforçar algumas coisas. Primeiro, lembrar e falar aqui do nosso álbum devocional do CCC Team, que a gente está aí desde a semana passada. Esse daqui é um instrumento para abençoar a vida dos nossos pré-adolescentes, a galerinha ali de 9 a 13, 14 anos que está conosco lá no Team. É uma ferramenta que eles se envolvem ali no devocional. É um álbum de figurinhas. Então o pré-adolescente que faz devocional, ele faz devocional durante a semana e leva o álbum dele lá na sala do Team no domingo, e todos que fizeram o devocional durante a semana ganham uma figurinha e cola aqui, então eles vão colecionando ali as figurinhas. E ao final do semestre, ao final do ano, aqueles teens que completaram o álbum, eles se tornam uma figurinha no próximo álbum. Então eles gostam, as figurinhas, várias figurinhas desse álbum são dos teens que completaram o álbum passado. Então, se você tem um filho nessa faixa etária, ou você quer levar para casa para abençoar alguém, às vezes um sobrinho, você pode passar. Se você quer comprar, é só comprar ali nosso totem da livraria, está disponível ali. E se você comprou pelo app na pré-venda, você pode retirar o seu álbum lá na nossa sala do Team. Tem sido uma bênção, vários pais têm comprado e têm abençoado os seus filhos. Além disso, eu queria só reforçar, se tiver algum Mega Team aqui, 14 a 16 anos, quero lembrar que hoje lá na sala do Mega Team nós temos uma programação mais do que especial. Nós estamos com o pastor Ben-Hur, que é o pastor ali de adolescentes e jovens da primeira IEQ, um amigo nosso aí na cidade, já ministrou com a gente lá no Acampasco ano passado, pregou na Semana de Avivamento. Ele é poderoso e ele está lá agora, vai começar a ministrar daqui a pouco lá na sala do Mega Team. Então, se você é adolescente e está aqui, eu sei que sou eu que vou pregar, mas se eu fosse você, não ficaria na pregação não, iria lá no Ben-Hur, que vai ser muito top com a galera lá dos outros adolescentes. Então não perca, corre para lá que vai ser muito bom. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5, por favor. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui nesse texto. Quando você vai abrindo, é uma alegria estar aqui hoje à noite, porque a gente está vindo desde quinta-feira com a nossa conferência ali nos jovens, a Rede Jovem Experience, e tem sido poderoso, foi tão precioso esse tempo, né? Desde quinta à noite, sexta de manhã, sexta à tarde, sexta à noite, sábado de manhã, à tarde, à noite. Ontem eram umas 11h30 da noite, a gente estava aqui fervendo numa Trap Night. Se você não sabe o que é Trap, os jovens sabem, a gente estava pirando aqui no Trap ontem à noite, estava top. Preguei hoje de manhã, tem sido então desde quinta até aqui, tem sido um final de semana muito gostoso, muito longo, exigindo bastante, mas a boa notícia é o seguinte: eu sou maratonista, então eu gosto de maratonas, e na maratona, quando a gente chega no final, nos últimos quilômetros ali, você está no quilômetro 38, 39, é quando seu corpo está esgotado, mas são os melhores quilômetros, porque são os quilômetros da linha de chegada, é aquele que você mais curte, é aquele que você mais aproveita. Então esse final de semana para mim está sendo uma maratona, mas eu estou nos últimos quilômetros e é esse que eu quero mais desfrutar com vocês. Abriu aí em Apocalipse capítulo 5? Vamos ler juntos a partir do versículo 6, que fala o seguinte: Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e tê-lo, pois foste sacrificado e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra.
Pai, nós te louvamos pelo privilégio de hoje abrirmos a sua palavra e podermos nos aprofundar nela, Senhor. Senhor Jesus, nós te engrandecemos, porque o Senhor é a palavra e o Senhor está habitando em nosso meio. Obrigado, Jesus, porque hoje nós não estamos aqui para falar de nós mesmos. Obrigado, Jesus, porque hoje nada se trata de nós ou da nossa sabedoria humana, tudo se trata da sua palavra, Senhor. É nela que nós confiamos, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Pai, nós nos deleitamos na sua palavra e declaramos que ela é o nosso prazer, Senhor. Vem de encontro com cada coração aqui, abre o coração fechado, atende o coração sedento, mas que essa noite a gente possa desfrutar da sua palavra. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Se também é a sua oração, diga amém. Aleluia. Irmãos, este texto aqui de Apocalipse capítulo 5, a gente leu aí do 6 ao 10, fala da revelação, uma revelação que João teve acerca do Cordeiro. E nesse domingo de Páscoa, eu me senti muito desafiado pelo Espírito para falar da Páscoa do Cordeiro. E a gente vê que João, então, ele está ali tendo uma revelação trazida pelo Espírito Santo. Ele vê o Cordeiro no trono, ele vai descrevendo aquilo que ele vê, e eu creio que essa revelação que João teve não foi à toa. Eu creio que o Espírito Santo levou João a perceber uma revelação com base naquilo que João já havia aprendido, porque o Senhor, ele nos revela a partir daquilo que nós temos já descoberto na palavra. Por isso mesmo que eu gosto muito de desafiar os jovens e quero desafiar toda a igreja, eu e você. Nós precisamos cada dia mais desfrutar e aprender e cavocar na palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele sempre vai nos trazer revelações novas baseadas na sua palavra. Se eu não tenho revelação, se eu não tenho relacionamento com a palavra, de onde eu vou buscar revelação? Portanto, João, ele está tendo essa revelação de Apocalipse 5, e eu creio que não é à toa. Afinal de contas, ele sabia muito sobre Jesus e a Páscoa e o Cordeiro. João, ele conheceu Jesus e ele decidiu seguir Jesus a partir do momento que ele foi ensinado sobre que Jesus era o Cordeiro de Deus. A gente vê lá em João capítulo 1, versículo 29, João e seu irmão Tiago, eles eram discípulos de João Batista, e estavam lá então os dois filhos de Zebedeu, chamados filhos do trovão, seguindo o seu mestre João Batista. Ele que lhes ensinava, ele que lhes discipulava. Então Jesus passa. Enquanto Jesus está passando, João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então mais à frente, no versículo 35 de João 1 novamente, João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus. E baseado nesse ensinamento de seu mestre, João e seu irmão Tiago decidem seguir Jesus e serem discípulos de Jesus. Então foi baseado nessa revelação, nessa palavra, que João começa a sua caminhada com o Senhor. Ele então ouviu falar de que Jesus era o Cordeiro, mas isso se potencializou mais à frente, porque João então começa a caminhar com Jesus, a viver com Jesus, passa ali o tempo do ministério de Jesus, muito próximo de Jesus, o discípulo amado, ele está ali no peito de Jesus na última ceia, quando aquele final de semana acontece, aquele fim de semana da Páscoa, aquele final de semana da morte, da crucificação e da ressurreição de Jesus. João está ali ao lado. Ele está ao lado de Jesus, quando Jesus está falando: este é o meu corpo que será entregue, este é o meu sangue que será derramado. Ele está em toda a movimentação, quando Jesus é preso, é levado ao Calvário, é crucificado e morto. Amados, é para João que Maria Madalena corre naquele domingo de manhã, quando ela vai para o túmulo, encontra o túmulo de Jesus vazio naquele domingo de Páscoa,
E ela começa a procurar por Jesus, ela vê aquele que ela achava que era o jardineiro, e ela vai falar com o jardineiro, perguntando onde estava o homem que aqui estava deitado. E quando o jardineiro fala com ela, ela percebe que na verdade não era o jardineiro, mas era Jesus. Jesus é o jardineiro, e a árvore somos nós. E aí ela vê Jesus, ela corre então para os discípulos, e para quem que ela vai contar? Quem está entre aqueles que vão receber a notícia? Lá está João, ouvindo naquele domingo de Páscoa que o cordeiro que havia morrido ressuscitou. Então João, ele também vivenciou a Páscoa. Primeiro ele ouviu falar do cordeiro, depois ele vivenciou o sacrifício do cordeiro, e agora ele está vendo, ele está sendo revelado a glória do cordeiro. Esses três aspectos da Páscoa, a qual João tem contato, também revelam Cristo em três momentos. Primeiro, Cristo, sobre a Páscoa que havia passado. A gente sabe que toda a Bíblia, na verdade, é uma revelação de quem é Jesus, da primeira à última página do texto bíblico, nada mais é do que o Senhor revelando a nós quem é Jesus. E a Páscoa lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava preso no Egito, e então eles vão lá e pegam o sangue de um cordeiro de uma maneira literal, colocam no umbral da sua porta, para que o anjo da morte não entrasse na sua casa, e eles então tivessem seus filhos salvos. Aquela Páscoa lá do Antigo Testamento era uma revelação, era uma sombra de quem era Jesus. Agora Jesus do Evangelho, a Páscoa do Evangelho, a Páscoa contada nos Evangelhos, então, é o sacrifício de Jesus de forma literal. Primeiro era uma sombra, depois de forma literal nos Evangelhos, o próprio Jesus derramando o seu sangue para que a morte não domine sobre nós. E então agora uma revelação apontando de forma profética para quem Jesus é e o que ele significa para a igreja em Apocalipse. E a gente vê esse princípio, essa mesma metodologia sendo usada ao longo de toda a Bíblia, ao longo de quem Jesus é. Primeiro uma sombra no Antigo Testamento, depois de forma literal nos Evangelhos, e então um apontamento profético para a igreja. É assim lá em Hebreus 7, quando ele vai falando, por exemplo, sobre o sacerdócio. O sacerdócio no Antigo Testamento é uma sombra. Então Moisés estabelece o sacerdócio com as suas funções, e Hebreus 7 aponta que aquilo era o que? Uma sombra de quem é Jesus, porque Jesus vem de forma literal nos Evangelhos, e ele é o sumo sacerdote de forma literal. Ele entra no Santo dos Santos rasgando o véu, e ele faz esse serviço de sumo sacerdote eterno. E agora há um apontamento profético para a igreja, porque agora todos nós somos chamados como reis e sacerdotes do Senhor, e o nosso papel de sacerdócio na igreja profeticamente. Lá em Hebreus capítulo 9, faz o mesmo princípio para o tabernáculo. Diz que o tabernáculo montado antes por Moisés e por Davi era uma sombra daquilo que seria uma sombra da habitação de Deus. Então Jesus nos Evangelhos, antes apresentado como uma sombra no Antigo Testamento, agora nos Evangelhos ele é a forma literal do tabernáculo. Ele é a habitação de Deus na terra de forma literal. E aí então um apontamento profético para a igreja, porque agora nós carregamos a presença de Deus, nós somos a arca da aliança, nós somos o apontamento profético do tabernáculo. E o mesmo princípio a gente vê aqui agora acontecendo com a Páscoa do Cordeiro. A Páscoa do Antigo Testamento é uma sombra do que viria. A Páscoa do Cordeiro nos Evangelhos é a forma literal. E há agora um apontamento profético de Jesus no trono, trazendo uma revelação sobre a igreja. E por isso eu gostaria que a gente olhasse para essa revelação de Apocalipse 5 e a gente pudesse, como igreja, aprender alguns atributos. A gente poderia aqui, amados, passar a noite inteira aprendendo atributos de Jesus, só nesses versículos que a gente leu, só nesses 5 versículos que a gente leu agora.
Mas eu gostaria que a gente focasse, eu senti no coração hoje, de a gente focar em 3 desses aspectos de Jesus e do Cordeiro nessa Páscoa. Primeiro, como o texto de Apocalipse 5 começa ali no versículo 6, dizendo que ele via um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. E perceba que o primeiro atributo revelado no texto é o do cordeiro sacrificado. E às vezes a gente pode olhar e pode até achar meio contraditório, como um ambiente de poder, de glória, de majestade, de louvor, de adoração, um ambiente tão grandioso, vai apresentar a figura de Jesus através de um cordeiro a ponto de ser sacrificado. A gente poderia esperar outros atributos de Jesus e outras facetas de quem Ele é, pois está no seu caráter, por exemplo, ser o leão da tribo de Judá. A gente até tem essa imagem aqui, que tem, né, o leão e o cordeiro diante da cruz. E talvez na nossa mente humana faria muito mais sentido, nesse ambiente de glória, nesse ambiente de poder, de majestade, ser apresentado uma figura de Jesus enquanto leão e não enquanto cordeiro a ponto de ser sacrificado. Mas a mim, conquanto Êxodo 15:3, por exemplo, nos ensina: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. O sacrifício do cordeiro nos revela que o poder e a autoridade são demonstrados nas vestes daquele que serve. Jesus, Ele conquista a sua autoridade, Jesus conquista a chave dos céus, Jesus, o livro lhe é entregue, a glória lhe é entregue, as coroas estão sendo derramadas ali, colocadas aos seus pés, porque Ele assume o lugar de servo. Portanto, a Páscoa do Cordeiro é tão importante para a gente entender que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele por quem todas as coisas que existem foram criadas, e tudo que foi criado através dele, ele alcançou toda a sua autoridade e poder através do maior ato de serviço que a humanidade já viu. Afinal, Ele mesmo nos ensina lá em Marcos 10, a partir do versículo 43, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso me ensina tanto sobre humildade. E Ele ensinou sobre isso: vinde e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Você viu que eu meti um "soi"? Eu estou esse final de semana falando em português, inglês, espanhol, estou misturando tudo aqui já. Amados, quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu sinto vergonha de todas as vezes que eu quero me elevar. Preparando essa mensagem, meditando nesse texto, orando e me dando conta da Páscoa do Cordeiro, de como Jesus Todo-Poderoso, Ele foi como ovelha muda para o matadouro, Ele não tomou sobre si, não usurpou sobre si o ser igual a Deus, mas se entregou por todos nós em morte de cruz. Ele se humilhou para que a gente pudesse ser salvo. Quanto mais eu vou tendo um choque de realidade com a pessoa e o caráter de Jesus, mais vergonha eu vou sentindo, porque na realidade, todas as vezes que eu fico tentando me exaltar, provar que eu sou bom, me elevar, mostrar o quanto eu mereço, o quanto eu preciso ser reconhecido, na verdade, tudo que eu estou fazendo é só expor cada vez mais as minhas imaturidades. Cada vez que eu tento mostrar que eu sou melhor do que aquele, era o texto de Marcos, está nos falando muito. Os discípulos começaram lá uma guerrinha, uma birrinha sobre quem ia sentar do lado de Jesus. Eles começaram a discutir quem era o maior entre eles. Não, eu faço isso, não, Jesus gosta mais de mim, não, claro que não. Amados, isso é tão infantil
querer brigar por quem é o maior, é algo tão infantil que no texto bíblico, João e o seu irmão literalmente foram chamar a mãe. E a mãe veio: ô Jesus, será que dá para os meus filhos sentarem do teu lado no reino? E lendo o texto, não parece um absurdo? Foram chamar a mãe para briguinha entre os coleguinhas, para ver quem é melhor. É um absurdo, mas eu faço isso. Eu não chamo lá a dona Darcy, mas eu chamo as minhas qualidades, mas eu chamo as minhas conquistas, mas eu chamo o meu ego, mas eu chamo tanta coisa, enquanto Jesus, por outro lado, Ele vai me ensinando que enquanto eu estou tentando me cobrir de honra, estou tentando me cobrir de glória, Ele foi se despindo, Ele foi se entregando, Ele foi servindo, e no final das contas, Ele está lá naquele lugar de honra, glória e poder, exatamente porque Ele se colocou como servo de todos. É por isso que Ele bugava a cabeça dos fariseus, porque os fariseus, eles queriam ser reconhecidos, porque eles eram grandes homens de oração, porque os fariseus, eles queriam que todos soubessem de como homens de Deus eles eram. Enquanto isso, Jesus, enquanto no mesmo final de semana, que o povo está reconhecendo em Jesus, e colocando ali os ramos, e falando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, enquanto ele entra na cidade de Jerusalém, ele entra debaixo daquela glória, enquanto os outros estão tentando dar glória para ele, ele entra na cidade, ele se rebaixa, ele se coloca de joelhos, pega uma bacia de água, e se coloca para lavar o pé dos seus discípulos, porque enquanto eu e você, amados, temos uma inclinação de querer nos exaltar, Jesus foi o servo de todos. E eu quero aprender nessa Páscoa, que a nossa autoridade como igreja, ela não virá em nós tentarmos provar que não somos melhores do que os outros. A nossa autoridade como igreja não vai vir de discussões, onde a gente fala que nosso ponto de vista é melhor, a gente prova que todo mundo está errado. A nossa autoridade como igreja vai vir quando a gente aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. A nossa autoridade como igreja vai vir quando a gente aprender em Filipenses 2:3, nada fazeis por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Ou então lá em Colossenses 3, a partir do 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como Jesus vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amados, que como igreja a gente possa aprender a servir mais, que como filhos de Deus a gente deixe de brigar pelo primeiro lugar, mas sim pelo último, que a gente possa se preocupar menos em ser servido e mais em servir. Eu tenho percebido que com os meus filhos, maneiras que eu mais ganho autoridade, espaço no coração deles, não é falando para eles as minhas conquistas. Eu ganho mais espaço no coração da Emily, não se eu vou falando o meu currículo, o que as pessoas dizem de mim, o que eu acho que são as minhas qualidades, e começo, olha filha, o pai tem essa qualidade, aquela qualidade, olha o que eu sei fazer, olha o que é isso. Sabe como eu ganho autoridade, e eu ganho espaço no coração da Emily? Quando ela chega da escola, e eu estou com a minha agenda lotada de coisas, eu tenho muita coisa que eu julgo importante para fazer, tem muita gente querendo falar comigo, eu tenho muito trabalho para fazer, eu tenho tantas coisas no meu dia a dia, mas eu paro e separo um tempo para sentar do lado dela, olhar no olho dela e perguntar, como foi a escola? Você brincou com a Poli hoje? Com quem que você sentou? Na primeira aula foi com quem? Foi com a Bia? E do que vocês brincaram na hora do intervalo? E esse é o meu sentar do lado dela e lavar os pés dela. Meu filho, Nicolas, de 3 anos, ele não se importa se o meu nome está no cartaz do evento. Ele não liga qual que é o status que eu tenho ou deixo de ter na igreja. Ele liga quando eu tenho tempo para sentar com ele e brincar de Hot Wheels.
E nas semanas que eu faço isso, na hora que eu peço para ele: filho, vai agora fazer aquilo que a mamãe pediu, ele tem muito mais coração para mim. Porque quando eu sirvo, quando eu me importo, quando eu faço como Jesus fez, eu encontro um caminho numa autoridade que não é autoridade forçada. A autoridade de Jesus, ela não é forçada, ela é conquistada pelo amor. A autoridade de Jesus não veio simplesmente de uma carteirada, veio de um ato de serviço. Por isso que ela é reconhecida, por isso que ela dividiu a história, porque no final das contas foi o maior ato de servir que a humanidade já viu. Quantos creem comigo, digam amém. E esse cordeiro que estava a ponto de ser sacrificado, o texto do Apocalipse diz que estava em pé entre o trono. E isso para mim, se o primeiro trecho mostra sobre o sacrifício do cordeiro, esse trecho para mim mostra sobre o reino do cordeiro. Sabe, um dos textos bíblicos que eu mais amo na Bíblia toda é Efésios 1, 9 e 10, que diz o seguinte: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A Páscoa do Cordeiro revela a sua liderança. Nós temos um rei no trono. Jesus, ele está no trono e ele reina. Ele tem essa autoridade que lhe foi dada. O seu ato de serviço, o seu amor lhe conferiu autoridade. E agora ele está no trono. E a igreja tem cabeça, o corpo tem cabeça. Ele conquistou esse lugar através do seu sacrifício e triunfo sobre a morte. E como Jó 25:2 diz: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas. Que esse domingo de Páscoa me revele que Jesus é digno de reinar na minha vida. Amados, que esse domingo de Páscoa nos revele que vale a pena entregar o trono para Cristo. Assim como aqueles seres estão entregando as suas coroas, assim como aqueles anjos estão se dobrando de joelhos diante da majestade de Deus e se rendendo à liderança de Jesus, eles entenderam que o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado, adentrado aos céus, conferiu a ele a autoridade, e agora a direção é sua, Jesus. Irmãos, nós estamos celebrando esse final de semana, nos lembrando, cantando, exaltando o nome de Jesus, dizendo: ele morreu e ressuscitou. Isso significa que nós precisamos fazer disso mais do que apenas uma canção bonita. Nós precisamos fazer disso um estilo de vida. Não faz sentido eu querer dirigir a minha própria vida, sendo que há um Cristo para reinar sobre ela. O Cordeiro está no trono. Irmãos, já viajei muito de avião. E nunca aconteceu de eu entrar no avião e querer virar para a esquerda e entrar na cabine do piloto e falar: pessoal, deixa comigo hoje, tá bom? Pode deixar aqui, já voei bastante, já manjo aqui do Paranauê, deixa que sou eu aqui, ó. Pegar lá o microfoninho: atenção, senhores passageiros, com destino a Rio de Janeiro, aqui quem fala é o capitão Tiaguinho do Bairro Alto e a gente vai voar essa tarde. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer, porque seria loucura, não é mesmo? Mas deixa eu te falar uma coisa: eu tenho mais chances de ser bem sucedido pegando uma máquina de sei lá quantas toneladas, que eu não entendo nada de como funciona, fazer ela voar em segurança, atravessar 2 estados e descer no Santos Dumont, que é uma pista desse tamanho, e aterrissar em segurança. Eu tenho mais chance fazendo isso do que tentando governar a minha própria vida. Eu tenho mais chance de ser bem sucedido tentando pilotar um avião do que tentando pilotar a minha própria vida.
Amados, Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você não precisássemos mais pilotar a nossa própria vida, porque desde o primeiro homem, todos aqueles que tentaram pilotar a sua própria vida se deram mal, porque a Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tudo que eu e você vamos conseguir fazer, cuidando da nossa própria vida, liderando a nós mesmos, tudo que a gente vai conseguir fazer é um final de morte eterna, é um final de desastre. Essa é a história da Bíblia, essa é a história da humanidade. O homem sem Deus certamente perecerá. Então essa noite de Páscoa, eu quero decidir: Senhor, não vale a pena viver sem o Senhor. Eu quero, assim como João naquela revelação, ver o Cordeiro no trono, e eu quero me juntar aos 24 anciãos, aos 4 seres viventes. Eu quero lançar as minhas coroas e dizer: Ele é o líder, Ele é o rei, dele é a majestade. Eu não quero mais viver por mim mesmo, eu quero que Ele me lidere, eu quero que Ele tome o trono da minha vida. Levanta suas mãos comigo, levanta suas mãos comigo. Senhor Jesus, essa noite a tua igreja se rende. Senhor Jesus, eu desisto de viver por mim mesmo. Eu declaro que o Senhor conquistou o lugar de preeminência. Irmão, entregue essa noite a direção da sua família a Ele. Entregue nesse domingo de Páscoa a direção dos seus negócios. Que hoje você reconheça que precisa dele nos seus relacionamentos. Renda a Jesus a direção dos seus planos e projetos emocionais. Coloque diante dele as suas emoções e declare: Senhor, sem o Senhor não dá mais. Eu me rendo, Jesus. O Senhor é digno de liderar a minha vida. Se você crê nisso, diga amém. A Páscoa revela o reino do Cordeiro. E por fim, amados, eu creio que esse texto, e daquilo que eu quero conversar hoje, esse texto diz lá: se prostraram diante dele e entoavam um cântico novo. E a mim isso revela a majestade do Cordeiro. A majestade do Cordeiro. Ele se sacrificou, e o sacrifício do Cordeiro revelou o seu coração e a sua postura de servo. O sacrifício do Cordeiro lhe deu o lugar no trono, e é então estabelecido o reino do Cordeiro, onde ele reinará. Agora, eu comecei a chorar no dia que eu estava lendo esse texto e relendo. E sabe quando você está lendo algo e de repente algo do texto salta aos olhos? Eu gosto muito de ler e reler o mesmo texto várias vezes, porque tem aquele momento que o Espírito Santo vem e traz. É interessantíssimo que Jesus está diante do trono, ele está com o livro, e o livro ainda está fechado quando o culto começa no céu, a adoração começa no céu, e todos começam a se ajoelhar, e todos começam a render suas coroas, e todos começam a exaltar a majestade. Ele ainda não abriu o livro, ele ainda não abriu nenhum selo, porque Jesus, ele não merece a nossa adoração por aquilo que ele faz por nós. Eu não vou entregar minha adoração simplesmente pelos benefícios os quais ele pode me dar, e ele me dá muitos benefícios, mas não é uma troca, não é uma compra. Eu vou entregar a minha adoração por quem Jesus é. Ele é digno de receber o nosso louvor antes mesmo dele nos abençoar. Ele é digno antes mesmo de abrir os primeiros selos. É por quem ele é. Amados, essa revelação de João, o Espírito está lhe mostrando o momento que ele chega aos céus triunfante, vindo com a obra da cruz completa após ter ressuscitado. E Salmo 24 tem um trecho complementar a essa revelação, narrando a entrada de Jesus no céu.
nesse momento. Ele narra da seguinte forma: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é digno de que toda adoração seja liberada a Ele, porque Ele é o Rei de majestade, é quem Ele é. Irmãos, eu quero ser como João. Ele decide largar tudo e seguir Jesus, por quem Jesus era. João Batista aponta, a palavra de Deus aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, a obra da cruz ainda não tinha acontecido, Jesus ainda não havia sido sacrificado como cordeiro, João ainda não tinha recebido os benefícios da obra da cruz, mas pelo simples fato de entender e ser revelado no seu espírito quem Jesus era, antes mesmo de receber o benefício da salvação, ele já estava entregando a sua vida a Jesus. Porque, amados, viver para Jesus não se trata de eu fazer, de eu adorar e de exaltar o nome dele por aquilo que eu vou receber em troca. Viver para Jesus se trata de eu adorar esse nome, porque ele é digno de receber, é por quem ele é. Antes mesmo de abrir o livro, antes mesmo de abrir os selos, eu vou adorá-lo. O Senhor tem sido muito bom para comigo. Vocês são meus irmãos, vocês sabem a minha história. Eu cresci aqui nessa casa, eu tenho incontáveis bênçãos, eu tenho motivos. Tudo que o Senhor fez na minha vida me dá motivos para cantar e exaltar o nome dele. Mas, irmãos, eu quero desenvolver um coração. Essa é a minha oração, e eu não sei se eu sinceramente, eu acho que ainda não cheguei lá, mas eu quero num lugar de que, se o Senhor não me responder mais nenhuma oração a partir de agora, se tudo que eu pedi eu receber um não, se não houver mais nenhuma bênção, se não houver mais nenhum sonho conquistado, se não houver mais nenhum grande projeto, se não houver mais, se ele não me der mais nada, Senhor Jesus, que eu tenha um coração disposto de te adorar, simplesmente porque o Senhor é digno de ser adorado. Antes mesmo de abrir o livro, antes mesmo de revelar os selos, eu quero entregar as minhas coroas, eu quero entregar a minha adoração, eu quero dobrar os meus joelhos, e eu quero dizer: santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, porque ele é digno. Irmão, fica de pé no seu lugar. Oh Jesus, tu és digno. Oh Senhor, tu és digno, Jesus. Tu és digno. Que nesse domingo de Páscoa, todos os redimidos exaltem o mediador. Que nesse domingo de Páscoa, todos os salvos cantem para o seu Salvador. Que a gente exalte o Cordeiro que criou esse caminho, para que eu e você pudéssemos nos aproximar do Pai. Irmãos, quem sabe você está aqui, e nós podemos estar, cada um de nós aqui, em diversos pontos da sua vida. Não importa em qual ponto da sua vida você está hoje, saiba que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar. Hoje eu preguei sobre o sacrifício de Jesus, sobre sua ressurreição. Essa é a maior história da humanidade. Essa é a história que impacta o mundo até hoje. É isso que mexe conosco de uma forma profunda, porque é viva, porque é real. Eu tenho certeza que enquanto você foi ouvindo sobre Jesus, sobre o sacrifício dele, sobre a ressurreição dele, é impossível isso não nos tocar, porque não é palavra humana, porque não são letras de um livro. Isso é algo que aconteceu de forma literal, verdadeira, real, e não é algo que aconteceu para ficar lá atrás no passado.
aconteceu para que hoje eu e você estivéssemos aqui e tivéssemos a oportunidade de colocar Jesus ao centro. Eu falei na minha mensagem que não vale a pena viver uma vida sem ter a direção de Jesus. Não vale a pena viver os meus dias por mim mesmo, comigo no trono. Irmãos, a melhor decisão que uma pessoa pode fazer é convidar Jesus, dizendo: Senhor, eu não quero mais viver por mim mesmo, eu quero te entregar tudo que eu tenho. Sabe por quê? Jesus um dia entregou tudo que ele era, para que essa noite você possa entregar para ele tudo que você é. Portanto, se você está aqui e você quer receber esse ato de amor de Jesus, se essa noite você decide que não vale mais a pena viver do seu próprio jeito, e que agora você quer viver para o Senhor, talvez se você estava afastado dos caminhos de Deus e você diz: está na hora de voltar, nós queremos te dar a oportunidade de você entregar sua vida para Jesus. Eu quero convidar toda a igreja, se você pode, abra suas mãos no seu lugar e feche seus olhos. Nós vamos todos juntos repetir essa oração, mas ao final dela, se ela é verdadeira para você, se ela é real, se ela tem um significado, você vai dizer amém, que significa assim seja. E eu creio que essa oração vai ser verdadeira para você e vai te levar para esse lugar onde Jesus está ao centro da sua vida. Então repita comigo com muita fé, diga: Senhor Jesus, essa noite eu te convido para estar no centro do meu coração. Por isso eu quero te entregar toda a minha vida. Eu declaro que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu rendo a Ti agora. Eu peço perdão pelos meus pecados, e eu creio que o Seu sacrifício está me perdoando agora. No nome de Jesus, eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Em nome de Jesus. Se você realmente crê, diga amém. Continua, por favor, com seus olhos fechados e mãos abertas.